formulação histórica da doutrina da Trindade. Pessoal, foi um processo complexo que se desenvolveu ao longo dos primeiros séculos da Igreja, tá? Em resposta aos desafios teológicos da época e às heresias também que se levantaram naquele período. Vamos lá. As etapas chaves do desenvolvimento. Eu enumerei aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão. Passo a passo, como é que foi? Primeiro, os pais apostólicos no século II. A cristologia era pouco desenvolvida, tá, nesse período. Segundo, apologistas lá no século II para o século III. O que se desenvolveu nesse período? Foi a defesa do Logos eterno. Então você perceba que no final do segundo e no terceiro século, que a doutrina do Logos eterno, essa compreensão, ela foi de fato bem desenvolvida, tá? Até então, você vê, os 2 primeiros séculos, eles conviviam sem essa doutrina bem desenvolvida. Aí, Irineu, ele começa a fazer o combate ao gnosticismo, tá? Que foi uma das heresias da época também. Tertuliano, com ele foi a introdução do termo trindade. Então, lá com Tertuliano, começou essa formulação, as bases da trindade. Um outro que contribuiu muito também com o desenvolvimento da doutrina foi Orígenes. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver todos esses nomes lá. Aqui veio o conceito da geração eterna do Filho, tá? Combatendo heresias também com relação ao entendimento do Filho. Então, o Filho ele é gerado eternamente. E aí você já sabe das doutrinas aí que dizem que Jesus é um ser criado, né? Que teve um período em que ele foi criado, ele é o primeiro, né? Como se fosse um tipo de arcanjo, anjo, coisas assim. Depois, 325 depois de Cristo, teve o Concílio de Nicéia, tá? Nesse concílio, eles saíram com a afirmação da divindade de Cristo. Em 381, no Concílio de Constantinopla, a afirmação da divindade do Espírito Santo. Então, vamos dizer assim que nesse Concílio de Constantinopla, quando eles saem com essa afirmação, aí já existia a afirmação da divindade de Jesus, e agora com a afirmação da divindade do Espírito Santo, e isso tudo veio colaborar para juntar as peças dessa doutrina, tá? Quais foram os maiores desafios enfrentados? Primeiro, monarquianismo dinâmico. O que essa doutrina pregava? Eles negavam a divindade eterna de Cristo. Moniarquismo modalístico negava a distinção pessoal na Trindade. E o arianismo, ele considerava Cristo como uma criatura superior, mas não divina. Superior a nós, né, meros mortais, superior, mas não era Deus. Tá? O arianismo, e até hoje a gente se ouve falar muito dessa doutrina do arianismo. Tá? Então, pessoas ensinam aí, duvidam da divindade de Jesus. Você vai ver que essa dúvida, esse questionamento sobre a divindade de Jesus, tudo isso está fundamentado nessa doutrina aqui, nesse conceito do arianismo. A formulação da doutrina da Trindade foi um processo gradual de esclarecimento teológico, motivado pela necessidade de articular a fé cristã de forma precisa e bíblica. Tá? Aí, depois, por curiosidade, pesquise um pouco mais sobre o Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, que existem outras doutrinas também que foram discutidas acerca disso aí, e o credo de Atanásio também. Tem muita coisa boa para aprender nesses períodos. Tá? Seguindo, acabei de falar aqui sobre a formulação histórica. Vamos falar um pouquinho acerca das tentativas fracassadas de explicar a Trindade. Ao longo da história da igreja, surgiram várias tentativas de explicar essa doutrina. Mas
muitas delas não tiveram sucesso, principalmente na questão da distinção das três pessoas. Tá? Vamos lá, eu acabei de falar agora há pouco, monarquianismo dinâmico. Também chamado de adonicismo, negava a divindade eterna de Jesus, ensinava que Jesus se tornou divino em algum momento. Tá? Muitos vão dizer assim que foi no momento do seu batismo que Jesus se tornou divino, mas que ele não era divino. Olha só. Monarquianismo modalístico, também chamado de sabelianismo, negava distinção pessoal na Trindade. Ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo eram modos ou manifestações de um único Deus. Entendeu aqui a diferença? Monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalístico. Um vai dizer que Jesus ele se tornou Deus divino em algum momento, mas que ele não era. E a outra doutrina vai dizer que existe um só Deus, mas não existe a questão de pessoas. É um Deus que ele se manifesta, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, e não tem a questão das pessoas interagindo entre elas, das três pessoas, tá? O arianismo considerava Cristo como uma criatura superior, mas não divina. Ensinava que houve um tempo em que o Filho não existia. Vocês conseguem lembrar de alguma igreja ou algum movimento aí que ensina da mesma forma? Que houve um tempo em que o Filho não existia? Existe até hoje aí. Propunha que o Filho era semelhante ao Pai, mas não na mesma substância, não tinha a mesma essência, tá? Problemas comuns: comprometimento da doutrina da salvação, negação plena da divindade de Cristo ou do Espírito Santo, confusão entre as pessoas na Trindade. Então, essas doutrinas elas vão trazer esses prejuízos para aquilo que a gente entende como Trindade, tá? E o que a gente tem que fazer? De acordo com essas tentativas fracassadas, fica bem evidente a necessidade de formular a doutrina de uma forma muito bem compreendida para que não haja confusão. Né? Algumas pessoas vão aceitar que Jesus é divino? É divino, mas nem sempre ele foi divino. E nem sempre ele foi eterno. Teve um período que ele foi criado. E vai mostrar versículos que vão dar até entender nesse sentido. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar bem balizado nesse momento. Tá? E as outras questões que eu já citei aqui também. A questão de hierarquia, a questão de não ser da mesma essência. E você pode perceber, gente, presta atenção. Sempre o esforço foi, hoje é e será de negar a divindade de Jesus. Preste bem atenção nisso. Toda essa formulação, como a gente viu lá no concílio, né, de Nicéia, a divindade de Jesus, ela surgiu porque estavam negando essa divindade. Né? O arianismo dizia que teve um tempo que Jesus não existiu. E isso impactar também na questão da divindade. Ele se tornou divino em algum momento, ele se tornou um ser superior em algum momento. O que isso implica? Vai implicar naquilo que a gente vai ver daqui a pouco, que é acerca da salvação. E perceba como o diabo, ou como você queira entender, como os anticristos, o espírito do anticristo, ele age no mundo tentando subverter essa doutrina e atacar a doutrina da divindade de Jesus, tentando desmoralizar isso. Se eles conseguirem fazer isso, os anticristos, se eles conseguirem fazer isso, eles colocam qualquer outro Deus no lugar de Deus, do Deus que nós acreditamos. A questão não é só trocar de Deus e falar assim, existem outras religiões monoteístas também, então vocês enxergam Deus de uma forma, eles enxergam Deus de outra, tal. Mas o que nenhuma religião tem, nada parecido, e o que eles não conseguem aceitar, é que para nós estamos em Jesus. E nós temos parte em Deus porque nós temos parte em Jesus. E é por ter parte em Jesus que nós temos ligação em Deus.
Se nós desligarmos da árvore, correto? A gente perde a essência, a gente deixa de ter a ligação com o Pai, com o Eterno. Mas quando nós estamos ligados com Jesus, e só existe essa ligação, é em Jesus que a gente chega ao Pai. É em Jesus que nós estamos ligados ao Pai. É em Jesus que nós somos alimentados, salvos e premiados com a eternidade. É em Jesus. Então, todo o esforço é o seguinte, eles querem tirar Jesus. Tirar Jesus. O anticristo, ele quer tirar Jesus. Ele quer desqualificar a doutrina da divindade de Jesus. Mais do que tudo, mais do que o Espírito Santo, mais do que os dons espirituais, isso ainda é nada próximo se você estudar a história, se você ver o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque Jesus, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus aqui na Terra. Tirou, se o anticristo ele conseguir remover isso, acabar com isso, o que o diabo vai fazer? Ele vai colocar o Messias dele no lugar. Por isso o anticristo atua, age na Terra. É contra o Cristo e contra aqueles que professam o Cristo. Se eles conseguirem tirar isso, eles colocam outro Messias. E aí eles colocam o Deus que eles quiserem. E o mundo vai ser regido pelo anticristo. Dá para perceber qual que é o plano maligno contra a doutrina da divindade de Cristo? É o anticristo. Mas percebem que eles atacam isso. É o Cristo. Eles não suportam o Cristo. O mundo não o reconheceu. O mundo não o suporta. E o mundo, o anticristo, entende e reconhece quem ele é. E ele sabe que tem que acabar com ele. Tem que acabar com essa doutrina. Tem que acabar com aqueles que acreditam nisso. Tem que acabar com essa questão que a gente reconhece, já vou abrir para você falar, com essa questão que a gente reconhece do Cristo, do Senhor Jesus, ele ser o nosso Senhor, ele ser o Deus que se fez homem, para nos conectar novamente com o Pai e assim nos dar uma eternidade. E toda a chave, toda a base, a pedra principal, a coluna única, não é a coluna principal, é a única coluna. Não existe nada complementar a isso, que é Jesus. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso raciocínio se rende a Jesus. Mas você percebe que o anticristo ele precisa apenas fazer o seguinte: não preciso nem negar que ele veio à Terra, só preciso colocar na mente das pessoas que ele veio na Terra, mas que ele não é Deus, que ele não foi suficiente. Ele é o único caminho. Se bloquear esse caminho, ele se dá por satisfeito. Percebe o perigo que é para a gente? Ele pode aceitar, pode ter o Cristo, mas a partir do momento que ele consegue deturpar, uma coisa é você tirar, mas outra coisa é você pôr um pouquinho de fermento na massa e deturpar tudo aquilo que estava acontecendo, mudar todo o propósito, o projeto. Então as pessoas falam, querem acabar com a igreja. Uma coisa é acabar com a igreja, fechar a igreja, destruir os templos, proibir as reuniões. Outra coisa é ficar com os templos abertos, ficar com os cultos acontecendo, atuantes, mas com um pouco de fermento, com a doutrina ali adulterada. E aí, quando isso acontece, os cultos podem acontecer, porque sabe que não vai ser um culto ao eterno, vai ser o culto a um Deus que ninguém conhece. Uma confusão total. Esse é o grande perigo de pessoas estarem numa fé, numa religião, num culto, e esse culto não ser o culto ao Deus verdadeiro. Um culto a qualquer outras coisas, ao Deus do dinheiro, ao Deus da... Vou parar, fale.
uma religião monoteísta. Eles têm um outro profeta maior. Tem um outro profeta maior. E isso basta para eles. Apesar de ser uma religião monoteísta, que é raro, né? Na história a gente vê assim, normalmente as religiões elas são politeístas, né? Mais comum a gente ver assim, acreditar em vários deuses. E aí eu falo para você, dessa mesma forma, os anticristos, aqueles que negam o Cristo, e eu vejo assim, aquilo que é mais ardiloso é justamente a questão do inimigo semear joio na plantação de trigo e confundir tudo. E aquilo que era para ser verdadeiro passa a ser duvidoso, porque alguém adulterou ali o campo. A palavra é totalmente importante nas nossas vidas, justamente para isso aqui. Como eu falei, basta uma confusão. Se você estiver caminhando numa estrada e o seu destino e houver uma bifurcação e alguém, para fazer você errar o caminho, lhe basta o quê? Destruir a estrada inteira? Basta apenas mudar a placa. Basta apenas inverter o sentido da seta. O nome do destino que você quer, se a seta está para cá, ele basta só inverter o sentido da seta, colocar para cá, que você entra por outro caminho. Percebe? Exato. E o problema sério ali é justamente que a palavra deles, o livro que eles utilizam, é tão adulterado que a gente não pode nem dizer assim que é uma tradução fiel da Bíblia. Não pode nem dizer que é uma Bíblia. Tão adulterado que é o exemplar que eles utilizam. E tantas outras religiões assim também. Tá? Pseudo-cristãs, que aí a gente vai falar de seita herética. E entenda o seguinte, que seita é um braço, uma ramificação. Então, existem muitas seitas. E nós somos uma seita também. Não adianta falar, fulano é uma seita. Não, você é uma seita também, você faz parte de uma. Só que uma seita herética é quando é uma ramificação de uma doutrina ou de uma religião mãe, vamos assim dizer, baseada em princípios errados. Se perdeu a essência, aí se torna uma seita herética. Que é o caso deles aí. Prosseguindo. A Trindade e a doutrina da salvação. Para a gente encerrar. A doutrina da Trindade é fundamental para a compreensão cristã da salvação, pois revela como as três pessoas cooperaram na obra redentora. Então tem a participação das três pessoas na obra redentora. O papel do Pai na salvação. Esse material vai estar lá junto. Tá? Eu vou liberar para vocês, então não se preocupe de querer escrever tudo, mas preste atenção. Primeiro, papel do Pai na salvação. O Pai é o iniciador do plano da salvação. João 3,16, ele envia o Filho. Tá? Então ele é o iniciador da salvação, enviando o seu Filho. É o objeto da reconciliação, né? 2 Coríntios 5:18 ao 21. E ele, o Pai, é quem aceita o sacrifício do Filho para a propiciação dos pecados. Porque ele enviou o Filho se ofereceu como sacrifício e ele teve que aceitar o sacrifício. Mas graças a Deus que ele já foi, né, assim, esperto, né? Ele já mandou o Filho para se sacrificar, porque era o sacrifício perfeito que ele ia aceitar para resolver o nosso lado. Senão a gente estava lascado. Né? Porque se fosse outro sacrifício que ele não aceitasse, mas já estava tudo no plano dele. O papel do Filho na salvação, ele é o mediador entre Deus e os homens. Mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. O que a gente discutiu na aula passada? Sobre cobertura espiritual. Ó, mais um texto para a gente analisar aí. Torna-se encarnado para realizar a obra salvífica, João 1,14. Então ele vem e ele assume a sua missão.
oferece como sacrifício pelos pecados, morre na cruz como substituto pelos pecadores, ressuscita para a nossa justificação, intercede pelos crentes à direita do Pai. Se Jesus se oferece como sacrifício, mas não ressuscita, vã a nossa fé. Vã a nossa fé. Mas assim como ele ressuscitou, e essa verdade a gente... Assim como ele ressuscitou, a promessa é que nós vamos também. E todos os salvos também. Ele é o primeiro, é o que abre a fila para todos os outros, para os demais. E nesse presente momento, é aquele que intercede pelos crentes à direita de Deus Pai. Hebreus 7, 25. Complementa o assunto da aula passada, sobre também cobertura espiritual. Papel do Espírito Santo na salvação. Aplica a obra de Cristo nos crentes. Quem é que aplica a obra, que faz a obra na vida da pessoa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra, realiza a regeneração no novo nascimento, né? Ou regeneração ou novo nascimento, qualquer um desses termos. Santifica os crentes, habita nos crentes como selo da salvação. Olha que bonito. Capacita os crentes para a vida cristã. Romanos 8,13. Quem é que nos dá força no dia a dia? Está presente aqui o Espírito Santo para viver a vida cristã. E intercede também pelos crentes. Aí a gente já sabe como é que ele intercede, né? Então eu mostrei sobre o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. E a importância da Trindade é que a distinção pessoal dos membros da Trindade é essencial para a obra mediadora. A gente vê que cada um cumpriu ali uma parte dessa grandiosa obra. E a plena divindade de cada pessoa é necessária para a eficácia da salvação. Por isso que a Trindade é tão importante, tá? Entender que cada uma das três pessoas participam, elas têm, vamos dizer assim, têm o mesmo poder, têm a mesma essência, porque na obra da redenção que a gente está falando agora, o foco, há uma necessidade de ser Deus. Percebe? Aquele que enviou, que planejou, aquele que se sacrificou tem que ser perfeito, e se fosse homem não seria perfeito. Aquele que atua sobre o homem no novo nascimento, na regeneração e na manutenção dessa obra, é também uma obra divina, é também uma pessoa, um ser divino. E agora a gente vai fechando aqui os elementos da salvação e a Trindade. Para recapitular, reconciliação. O Filho reconcilia os pecadores com o Pai, através do seu sacrifício. Propiciação. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Redenção. Cristo paga o resgate para a nossa libertação. Justificação. Somos justificados pela graça mediante a fé. E a fé em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Tá? Somos justificados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E expiação. Cristo carrega nossos pecados na cruz. O Pai, já falei, enviou o Filho obedece ao Pai e se oferece como sacrifício, e o Espírito Santo aplica a essa obra a nós. Reflexão: a doutrina da Trindade não é uma abstração teológica, mas tem implicações práticas e profundas para a compreensão e experiência na salvação cristã. Vocês imaginavam, tudo isso que eu falei aqui tem versículos, referências também, para vocês acompanharem lá depois. Tudo isso que eu falei sobre a doutrina da Trindade, vocês imaginavam que isso seria tão bem organizado, estivesse tão bem relacionado com a salvação da gente? Vocês tinham ideia disso? Não? Que lindo, que maravilhoso a gente perceber tudo isso. Então, a hora que você pegar esse material aqui, que você comparar os versículos e ler com calma tudo isso, o Espírito Santo, tenho certeza que vai continuar ministrando sobre a tua vida, maior compreensão, maior graça e fortalecimento da fé para cada um de nós. Tá bom?